Estamos começando Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia, onde viveremos as bênçãos de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. Aqui nos próximos 30 minutos, viveremos momentos extraordinários na presença do Senhor. Teremos 3 orações muito especiais. A terceira oração é a nossa oração do altar da intercessão. Nesta oração, eu vou estar ungindo as minhas mãos, estendendo elas em sua direção e declarando o milagre de Deus, a bênção de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus sobre a sua vida. Eu quero orar por você, quero orar pelo seu pedido de oração, eu quero orar pelo seu nome. Mande a sua mensagem com o seu nome, com o seu pedido de oração, através do nosso WhatsApp. O número se encontra aí na sua tela. Você pode também estar ligando para a nossa central de atendimento em horário comercial. Deus há de fazer um milagre extraordinário na sua vida através do altar da intercessão. Milhares de pessoas já receberam grandes, ricas e poderosas bênçãos de Deus através da oração do altar da intercessão. Chegou a sua vez de ser abençoado por Deus. A nossa segunda oração, ela acontece no meio do programa. É a oração onde eu vou declarar, profetizar sobre a sua vida uma bênção financeira. Deus há de abrir as portas, há de multiplicar, há de prosperar a sua vida de uma maneira extraordinária. E a nossa primeira oração, ela vai acontecer assim que eu contar uma história para você. Conta-se que havia um pequeno rapaz, um jovem, que tinha acabado de chegar à sua adolescência. E esse jovem já morava numa casa com os seus pais há muitos anos, desde quando ele havia nascido. E quando ele chega agora na sua adolescência, ele começa a perceber e a lembrar que o seu quarto, os móveis que lá estão, o guarda-roupa, a cama, ali uma mesa para que ele pudesse estudar, estavam naquela mesma posição por muitos anos. E ele disse um determinado dia, eu vou mudar os móveis de lugar aqui dentro do meu quarto. E agora aquele adolescente começa a mover a mesa. E para que ele pudesse ganhar espaço naquele quarto, ele pega aquela mesa e consegue arrastar e colocar ela do lado de fora do quarto. Assim ele ganha agora mais espaço para mover a cama e o guarda-roupa. E ele já pensou onde ele iria colocar a cama. E ele pega a cama e começa a arrastar e vai arrastando aquela cama de um lado para o outro e coloca ela no lugar em que ele esperava e deu certo. E agora ele precisava mover o guarda-roupa, porque uma das portas já não estavam mais abrindo por conta da posição daquela cama. Mas tudo bem. E agora ele começa a mover, a tentar arrastar o guarda-roupa. E ele empurra o guarda-roupa e não move o guarda-roupa. E ele vai do outro lado e empurra, e ele puxa, e ele empurra, e vai tentando, e ele não consegue mover aquele guarda-roupa. Por mais que ele pudesse fazer força, ele não conseguia mover. E o seu pai, que viu aquela movimentação desde o início, estava do lado de fora do quarto, no corredor da casa, observando o seu filho mudar aqueles móveis. Ele viu seu filho arrastar a mesa para o lado de fora, ele viu seu filho mover a cama lá dentro, e ele viu também o seu filho tentar mover aquele guarda-roupa que era muito grande. Mas era em vão, porque ele não tinha forças para mover o guarda-roupa. O menino já estava cansado, com o suor descendo pelo seu rosto. As forças já tinham quase que indo embora. E o seu pai do lado de fora, somente observando. E o menino para e encosta no guarda-roupa, como que se ele tivesse desistido. Ele começa a balançar a cabeça, e o seu pai viu aquela cena e disse, agora é a hora de eu entrar em ação.
O pai então chega até a porta e diz: oi, filho. E o filho, assustado, porque não tinha percebido a presença do pai há muito tempo, olhando ele, observando ele do lado de fora. Porque o filho estava tão concentrado em mudar os móveis de dentro do quarto que não conseguiu perceber aquilo, a presença do seu pai. E o pai disse: oi, filho. O filho assusta e ele disse: oi, pai. E o pai então diz: o que você está fazendo? E ele explica: eu preciso mudar aqui os móveis do meu quarto, mas eu não consigo mudar o guarda-roupa. E o pai então pergunta: mas você já utilizou toda a força que você tem? O filho diz: pai, sim, já utilizei, estou cansado. O senhor não está vendo? Estou suado. E eu não consigo nem puxar, nem empurrar, nem arrastar, nem levantar. Eu não consigo fazer nada com este guarda-roupa. E o pai mais uma vez pergunta para o filho: meu filho, você já utilizou toda a força que você tem? E o filho, cansado, já pensando em parar naquele momento, voltar a cama para o lugar, ele olha para o pai e diz: sim, papai, eu já utilizei toda a força que eu tenho, eu já usei sim. E já falou mais bravo, como se estivesse gritando com o pai. E o pai balança a cabeça com um sorriso nos lábios e diz: não, filho, você não utilizou toda a sua força. E o filho olha para o pai e diz: pai, como assim o senhor diz que eu não utilizei toda a minha força? E o pai olha para o filho, em seus olhos diz: meu filho, você não me chamou, eu estou aqui para te ajudar. Quantas vezes nós nos esforçamos tanto, pelejamos tanto, e achamos que não vamos dar conta, mas o nosso Pai Celestial, Ele está esperando apenas um chamado nosso. Nós, como filhos, somos amados por Deus, somos queridos por Deus. O nosso Pai Celestial nos ama incondicionalmente. E no momento da dificuldade ou no momento da alegria, basta que nós chamamos o nosso Pai e Ele nos ouvirá. Ele virá para nos auxiliar e nos socorrer. Esta é a história do dia de hoje. Eu quero orar com você agora, declarando que o seu Pai, o nosso Pai Celestial, está aqui para te ouvir e te ajudar. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que este dia tão especial que o Senhor fez é um dia preparado, é um dia que o Senhor, meu Deus, preparou para abençoar o teu filho. Senhor, talvez ele tenha passado por tantas dificuldades, está pensando até em desistir, parar, retroceder, mas hoje é o dia em que ele há de clamar o Senhor, e o Senhor ouvirá a voz do teu filho e virá em socorro do teu filho. Meu Deus, eu quero te pedir neste dia, estenda as tuas mãos, abençoe, guarde, que o Senhor possa estar protegendo, trazendo fortalecimento, que haja um milagre extraordinário sobre a vida, ó Pai, dos teus filhos. É o que eu te peço e que te louvo em nome de Jesus. Deus tem uma bênção especial para você. Deus quer abençoar a sua vida infinitamente mais. Quero convidar você para estar amanhã na Igreja Betel. Quarta-feira, 19h30, nós temos um culto muito especial. É o nosso culto de meio de semana. Venha adorar a Deus, buscar a Deus, venha agradecer e engrandecer o nome santo e poderoso do Senhor. Quarta-feira, 19h30. A Igreja Betel está localizada à Avenida T3, esquina com a Avenida T8, no setor Bueno, no coração de Goiânia, para o seu coração. Juntos vamos adorar a Deus. Eu espero você e a sua família para juntos celebrarmos a esse Deus poderoso e maravilhoso. Nesta semana nós estamos na campanha dos Salmos de número 43. É isso mesmo, Salmos
de número 43. Se você começou a campanha ontem, glória a Deus por isso. Mas talvez você não começou a campanha dos Salmos no dia de ontem. Você pode e deve começar essa campanha no dia de hoje. Você vai estar meditando o Salmo 43 uma vez por dia. Mas como a campanha foi iniciada ontem, hoje, excepcionalmente, terça-feira, você vai fazer 2 leituras. A minha sugestão para você é, faça uma leitura quando nós encerrarmos este programa e a segunda leitura mais ao final da tarde, no início da noite, e assim amanhã, quarta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo. Todos os outros dias você vai ler uma vez por dia, encerrando a sua campanha no domingo. Lembrando sempre de colocar um propósito diante de Deus, o seu clamor, a sua petição, o seu agradecimento por aquilo que o Senhor já fez, agradecimento por aquilo que o Senhor há de fazer ainda na sua vida. Muitas, centenas, milhares de pessoas já foram ricamente abençoadas através da campanha dos Salmos. Você também vai ser ricamente abençoado. Basta que você faça a campanha dos Salmos e creia no milagre de Deus sobre a sua vida. Vamos para o quadro Você Sabia? Com o pastor Wesley Adorno. Estava ali escrevendo na se estivesse acontecendo, porque tentando pelo menos enganar, dizendo que estava do profeta. A um texto, mas Você acabou de acompanhar o pastor Wesley Adorno. Ele é o responsável também pelo nosso curso de Teologia Bíblico aqui da Igreja Betel e do Falando ao Coração. Eu já fui um aluno da ETAD, dessa escola tão especial que é essa escola que nos ensina a palavra do Senhor. Por muitas vezes você procurou ou tem procurado um local para entender e compreender a palavra do Senhor de uma maneira mais fácil, mais descomplicada. Pois eu quero indicar para você o nosso curso de Teologia Bíblico. Diante de você tem o número de telefone, de WhatsApp do pastor Wesley Adorno. Mande a sua mensagem para ele, tire as suas dúvidas, as informações que você precisa para que você possa aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Nunca é tarde para aprendermos. Por mais que você conheça a palavra do Senhor, todos os dias Deus tem algo novo reservado para você. E através do curso de Teologia Bíblico que nós fornecemos, com certeza você vai aprender muito mais daquilo que o Senhor tem para falar ao seu coração. Mande a mensagem para o pastor Wesley, ele está aguardando a sua mensagem para tirar todas as dúvidas que porventura surgirem ao seu coração. E agora vamos para a nossa segunda oração do dia para que Deus possa abençoar a sua vida financeira.
Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa abençoar a vida dos teus filhos, os evangelistas associados, aqueles, ó Pai, que têm contribuído financeiramente para o programa, que o Senhor possa estar multiplicando na vida deles de uma maneira extraordinária e poderosa. Que as bênçãos do céu sejam derramadas, que a alegria, que a graça e a prosperidade do Senhor possa alcançar cada dia mais a vida dos teus filhos, que tem, Senhor, contribuído, investido, ó Pai, na tua obra, semeado de uma maneira muito especial. Nós, assim, Pai, declaramos e profetizamos a bênção, a vitória e a prosperidade dos céus sobre os teus filhos, em nome de Jesus. E agora, vamos para a reflexão bíblica do dia de hoje, com o livro de Josué, capítulo de número 6, e o verso é o de número 1, que diz assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada, por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nenhum entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na sua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Lá no verso 15 diz assim: E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram, ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente, rodearam a cidade 7 vezes. Sucedeu que, tocando as buzinas, os sacerdotes, a 7ª, o Senhor vos tem dado a cidade. Que palavra poderosa e maravilhosa que o Senhor tem para nós nesse dia de hoje. Um dia tão especial. Você se lembra da história em que eu relatei no início do programa? Acerca daquele garoto que queria mudar os móveis do seu quarto e em um determinado momento ele não conseguiu mudar aquele guarda-roupa. Para ele, para aquele jovem, naquele dia, naquele momento, aquilo parecia ser impossível. Devido à sua força, devido à sua estatura, devido talvez o pouco conhecimento que ele tinha até de mover uma parte primeiro, a outra depois. Isso ele ganharia com o passar do tempo, sendo a sua experiência. Mas naquele dia, para aquele jovem, aquilo era um problema terrível, era algo grandioso. Não tinha outro problema maior do que aquele. Na nossa vida, nós vamos passando por fases em que vamos encontrando problemas, circunstâncias, dificuldades. E aqui nós encontramos uma história de um homem chamado Josué. Josué, durante o seu percurso, durante a sua vida, a sua caminhada, mesmo caminhando com Moisés, ele viu e ele passou por algumas circunstâncias que pareciam ser intransponíveis. Naquele momento em que Josué passava por uma luta, passava por uma dificuldade, passava por uma guerra, talvez para ele aquela fosse a mais difícil, porque na nossa vida é assim. Nós vamos passando, nós vamos mudando de fase, nós vamos mudando de tempos. Um problema que parecia ser complicado demais no passado, quando você olha hoje para ele, você olha e diz: sério, que eu passei aquele problema há 5, há 10, há 15 anos atrás e achei que eu não conseguiria vencer. E quando você olha para trás e vê isto, você até sorri, você até dá gargalhadas e diz: não é possível, eu passei por isso e achei que eu não conseguiria mais vencer, mas olha só, eu venci. Assim é a nossa vida. E agora vamos voltar aqui à palavra do Senhor, onde Josué estava com um povo caminhando em busca da terra prometida. Mas chega um momento em que eles se deparam com uma cidade fortificada chamada Jericó. Era uma das cidades mais fortificadas que estavam no percurso até eles alcançarem a terra prometida. Terra que o Senhor havia prometido. Terra que mana leite e mel. Terra de prosperidade, de paz.
terra de bênção, lugar de descanso. Era um lugar que eles estavam almejando, querendo, buscando. Mas se deparam agora com uma cidade extremamente fortificada, Jericó. Não havia outra cidade tão fortificada, com muralhas tão grandes, tão largas, tão altas, tão fortes, com um povo tão preparado. E eles agora estão diante desta dificuldade. E eu posso pensar, junto com você, que para Josué e para aquele povo, talvez, naquele momento, todos os outros problemas que eles tinham passado, não foi nada. Mas nós precisamos entender algo. Tudo que nós passamos, todas as nossas dificuldades no passado, nos trouxeram onde nós estamos no dia de hoje. Tudo que você já passou, te trouxe onde você está, te formou, te forjou da forma que você está. E agora, quando Josué se depara com uma cidade como esta, provavelmente em seu coração ele pensa, e agora, Senhor? Como vai ser? Nós nunca enfrentamos algo assim, é novo, é uma novidade, é algo que nós não temos experiência. Como nós vamos ultrapassar estas muralhas? Como nós vamos subir essas muralhas? Porque a Bíblia nos diz que a cidade estava cercada, fechada, cerrada, trancada por dentro. Ninguém entrava e ninguém saía. Josué, por certo, já tinha ouvido histórias de guerras onde o povo que estava de fora acampava ali e não deixava alimento entrar, não deixava, iam tampando os canais de irrigação, de água. Então as pessoas que estavam dentro iam passando dificuldades. Mas isso poderia demorar meses e até anos. Josué não queria esperar tanto tempo assim e talvez nem poderia esperar tanto tempo assim. Até porque poderiam vir aliados de Jericó e derrotar o povo de Israel. E como fazer? Você já se deparou em uma situação, talvez você esteja vivendo hoje, algo diferente que você nunca viveu, um problema que você nunca enfrentou, uma circunstância que você jamais imaginou que enfrentaria. E aí você se pergunta, como fazer? E agora, como avançar? Como é que eu vou prosseguir? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus me abandonou? Será que Deus deixou? Será que Deus... E aí muitas pessoas começam a questionar a Deus. Por que, Senhor? Só comigo? Só na minha vida? Só isso acontece comigo? Não é possível, isso não acontece com mais ninguém. Josué, naquele momento, poderia ter pensado assim. Mas ao invés de pensar assim, ele ouviu a voz do seu pai. Ele ouviu a voz do Senhor. Ele ouviu a voz de quem sabe de todas as coisas e entende todas as coisas. Ele ouviu a voz daquele que nunca perdeu uma batalha. Ele ouviu a voz daquele que nunca perdeu uma guerra. Ele ouviu a voz do Senhor dos Senhores, o nosso general. Ele ouviu a voz daquele que é o Alfa e o Ômega, aquele que estava desde o princípio e está até o fim. Ele ouviu a voz do Senhor. E eu quero te convidar hoje a ouvir a voz do Senhor. A ouvir a voz daquele que sabe como você vai vencer esta batalha. A ouvir a voz daquele que sabe como você vai enfrentar essa dificuldade. Quando nós ouvimos a voz do nosso Pai, nós entendemos que Ele pode nos fazer mais do que vencedores. Josué ouviu a voz do Senhor, ouviu as instruções do Senhor e agora ele arregimenta o povo e diz, olha, nós vamos rodear esta cidade, assim como o Senhor nos disse, uma volta por dia, durante 6 dias, e no 7º dia nós iremos rodear esta cidade 7 vezes. E assim eles fizeram. E a palavra do Senhor diz que antes mesmo das muralhas caírem, eles começaram a gritar. Mas eles não estavam gritando agora de medo. Eles não estavam gritando de desespero. Eles não estavam gritando porque estavam preocupados. Sabe aquele grito de pavor, de temor,
de medo. Não, eles estavam gritando com um grito de vitória, mesmo sem as muralhas ainda terem caído. Eles gritavam com um grito de alguém que havia vencido, porque eles ouviram a voz do Senhor, obedeceram a voz do Senhor e fizeram conforme o Senhor havia instruído. E quando nós fazemos assim, será possível nós perdermos. Quando ouvimos, quando obedecemos e quando fazemos aquilo que o Senhor, nosso Pai, nos instruiu, nós somos mais do que vencedores. E naquele momento em que eles começaram a gritar, começaram a pular, começaram a saltear de alegria, de júbilo, com certeza em seu coração que algo de extraordinário iria acontecer, o Senhor fez com que aquelas muralhas viessem ao chão e elas caíram. E naquele momento em que as muralhas caíram, o povo de Deus se alegrou e eles entraram em Jericó e invadiram Jericó e fizeram conforme o Senhor havia instruído. Não ficou nada de pé, nada de pé. O Senhor quer fazer na sua vida um milagre extraordinário. Ouça a voz do Senhor, peça ajuda ao Senhor, clame pelo Senhor, busque instrução do Senhor, porque Ele vai te ajudar. Ele vai estar com você nesta batalha, do início ao final, e você será muito mais do que vencedor. Assim como eles foram naquele dia, mais do que vencedores em Cristo Jesus. E agora, chegamos ao final do programa Falando ao Coração. Mas antes, eu quero orar com você no altar da intercessão. Eu vou estar ungindo as minhas mãos, estendendo elas em sua direção e declarando o milagre de Deus sobre a sua vida, por todos os nomes que foram enviados e chegaram até mim. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos, ó Senhor, uma bênção especial por cada nome, por cada pedido de oração, por cada clamor, por cada milagre. Meu Deus, que o Senhor possa entrar com a tua providência de uma maneira especial e poderosa. Meu Deus, que a bênção do Senhor alcance cada casa, cada lar, cada vida, cada filho. Meu Deus, que haja o milagre da cura, haja o milagre da restauração, que o Senhor possa estar multiplicando as bênçãos, ó Pai, sobre esta vida, em nome de Jesus. É o que eu declaro e profetizo. Deus há de te abençoar poderosamente. E agora, chegamos sim ao final do programa Falando ao Coração. E repita comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.